Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do XP Resolve de Sociologia aqui. Nós temos a questão de hoje, uma questão da prova de 2016, logo de segunda aplicação. Essa questão, ela vai tratar de um dos temas mais recorrentes na prova do Enem, a ideia de democracia, cidadania e direitos, e presta muita atenção, porque isso também pode servir como uma espécie de gatilho, por exemplo, para o repertório na sua redação, beleza? Logo de cara, você tem um personagem muito conhecido, uma figurinha carimbada na prova do Enem, que é o Norberto Bobbio, um cientista político muito, mas muito famoso, uma das maiores referências. E ele coloca exatamente assim no texto, ó. O processo de justiça é um processo, veja, eu estou discutindo sobre a ideia de justiça, né? É um processo, ora, de diversificação do diverso, ora, de unificação do idêntico. Professor, dê uma viajada aqui, do que ele está falando? Segura, vamos para o texto. A igualdade... Veja só isso aqui, tá? A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo gradual, de gradual eliminação de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que é sendo reconhecido como idêntico. Uma natureza comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, raça, religião e etc. Preste atenção nas nuances do texto que ele coloca para você, ó. A ideia de justiça é um processo que, em determinados momentos, diversifica aquilo que é diverso e, em determinados momentos, unifica aquilo que é idêntico. Isso aqui é o segredo da resolução da questão. Mas ele continua. A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo gradual de gradual eliminação de discriminações. Veja, quando eu me refiro, por exemplo, a construção de direitos, você sabe que isso é um princípio, por exemplo, moderno, um princípio liberal. Só que as pessoas associam o liberalismo apenas ao aspecto econômico, a ideia de não intervenção do Estado na economia e tudo mais. Mas as ideias liberais são aquelas ideias modernas que resultaram, por exemplo, na Revolução Americana, na questão da Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, nas revoluções inglesas. Então, todo esse contexto vai estar inserido. A ideia de liberalismo passa principalmente pela percepção do indivíduo. E dentro desses princípios liberais, a noção de uma igualdade civil. Lembra aquela história que todo cidadão é igual perante a lei? Exatamente esse princípio. Isso está na nossa Constituição, mas é um conceito que perpassa toda a Idade Moderna. Todo cidadão é igual perante a lei, independente de qualquer distinção. Se você reparar, é exatamente a discussão aqui do texto. Mas vamos lá, ó. A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual eliminação de discriminações. Ou seja, eu vou eliminando exatamente as discriminações, as diferenças que existem entre as pessoas. Eu vou cair exatamente nessa ideia, por exemplo, da igualdade civil. Beleza? O que nós temos aqui, ó? Portanto, de unificação daquilo que é sendo conhecido como idêntico. Uma natureza comum do homem acima de qualquer diferença, seja de sexo, raça, religião e etc. Veja como a questão vai ficar muito mais tranquila. Ó. Olha o comando. De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática... Veja, se eu tenho uma sociedade democrática, ela precisa estar fundamentada no quê? Veja, a norma estabelecida pela disciplina social é exatamente esse controle da sociedade que vai manter a ordem? Segundo o texto, não é isso. O que ele vai colocar principalmente é exatamente a sensação de pertencimento dos indivíduos à mesma categoria. E esse é o nosso gabarito. Aí você pode perguntar, professor, que categoria é essa? Olha isso aqui, ó. A categoria de cidadão. Todo cidadão é igual perante a lei, independente de qualquer diferença. Olha a ideia. Sexo, raça, religião, etc. Você pode pegar qualquer outro aspecto. Sendo considerado um cidadão, independente de qualquer distinção, as pessoas são dotadas de direito e dignidade. Beleza? Mas vamos ver as outras. Ó. Olha como ele coloca. A ausência de constrangimentos da ordem pública. Gente, isso não tem nada a ver. Está fugindo completamente do tema. A delimitação das esperanças na condição humana. Você percebe? Tipo assim, isso aqui pega o tipo de aluno, por exemplo, que não entendeu o texto. Mas a partir do momento que a gente deu uma esmiuçada no texto, você percebe que as alternativas não fazem nem sentido no final das contas. E a garantia de segurança de pessoas e valores sociais. Esse aqui até pode ser, mas na verdade você percebe que ainda existe um processo de tangenciar aqui. Uma sociedade verdadeiramente democrática, ela só pode existir
quando indivíduos pertencem à mesma categoria. No caso, por exemplo, a categoria de cidadãos. Beleza? Fica muito atento a isso, porque a noção de cidadania ela estará presente em praticamente todos os temas de redação que pode aparecer para você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê logo logo. Valeu, gente. Até mais.